Já está aqui, ó. Só isso, ó. Aleluia. Desse aí mesmo. Só vai ajeitando o volume, viu? Glória a Deus. Marcos capítulo 10, vou ler aqui Marcos capítulo 10. Prometo aos irmãos que não vou me prolongar muito, porque vocês são mais conhecedores do que eu, que venta bastante. Graças para a gente também não ser pesado. Amém? Glória a Deus. Só ver um pouco aqui da caixa, né? Eu retorno para cá aqui, em nome de Jesus. João, Marcos 10, 51, tá bom? Marcos 10, 51. Deixa eu ver aqui, 41. Marcos 10, glória a Deus. Marcos 10, 49. Pronto, vou ler só a parte do versículo aqui nessa noite. Jesus. Marcos 10, 49. Glória a Deus, que diz assim a palavra de Deus. E Jesus parando, amém? Marcos 10, 49, só essa parte. Parando, diga-me todos, diga Jesus. Só esse versículo, só essa parte desse versículo, nessa noite, glória ao nome de Jesus, também trazer aqui a palavra de Deus. Meus irmãos, louva a Deus, fico feliz de estar aqui mais uma vez nesse lugar, casa da residência do nosso irmão Neguinho, e também me deparar com a multidão dessa. Eu quero dizer que mais feliz do que eu está Jesus nessa noite, por estar aqui, essa multidão, né, independente da religião de cada um. Quero dizer que vocês são bem-aventurados, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê e que ouve, né? E interessante que a Bíblia diz que é melhor. Porque quem fala demais pode se perder por aquilo que fala, mas quem ouve sempre está atento àquilo que está se falando. E Apocalipse diz, né? Aqueles que não lê, ouvem. E a Bíblia também diz, né? Que aqueles que aqueles que escutam a palavra de Deus, né? Aqueles que são de Deus escutam a palavra de Deus. Então vocês são de Deus, estão aqui nessa noite para ouvir a palavra nesse vento frio, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvado a Deus. Eu também pela vida dos obreiros, a equipe de missões, toda a equipe que aqui se encontra nessa noite no nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Da última vez que eu estive aqui, eu conversei com o nosso irmão Neguinho. Teve um casal, parece que eu esqueci. Já foi um tempo que eu vim, né? No final, acho que ele está por aí, não sei não, que eu prometi um negócio e hoje eu trouxe ali no final do culto. Amém? Glória a Deus. Na Bíblia, não sei se vocês sabem, mas Jesus, ele curou 3 cegos. Antes que cada cego, Jesus teve uma maneira de curar. Você pode até, quando lê a Bíblia, você se perguntar por que Jesus curou Bartimeu de uma forma. Por que Jesus curou o cego de nascença, de João capítulo 9, de outra forma? Eu sei, porque na verdade o nome Bartimeu, o nome dele na verdade era Timeu. Né? Porque na verdade o pai dele era Timeu. Então Bar significa filho de Timeu, cego Bartimeu. A palavra Bar, ela tem uma junção aqui. Bar significa filho. Timeu é coroa. Tem na Bíblia. O que é que tu queres que eu te faça? De João, capítulo 9. Aquele cego que Jesus fez, luto. Aquele cego que mesmo sendo cego, já estava sendo julgado pelas pessoas. Porque quando os homens viram, eles disseram, quem foi que pecou? Será que foi seus pais que pecaram? Será que foi ele mesmo que pecou? Veja que as pessoas naquele tempo, meus irmãos, não eram diferentes das de hoje. A gente vive um mundo com uma forma tão rápida. Só que naqueles dias as pessoas também eram assim. Quando nasce uma criança, e nem seus pais que pecaram, mas ele nasceu assim,
para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Então nós aprendemos aqui nessa noite, nessa primeira lição, existem coisas nesse mundo que não foi o ser humano que errou, não foi o ser humano que pecou, mas nasceu assim, existe assim na vida dele. E a forma foi diferente. A forma desse milagre foi a de... O que é que tu queres que eu te faça? Que eu torne avesso? Ele disse, vê! E ele viu. Mas esse cego não. Esse cego, Jesus cuspiu no chão. A Bíblia diz que ele fez lodo e colocou nos olhos do cego. E disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te lá. Veja mesmo, veja que esse milagre. Aí por que, pastor? Aí eu vou explicar aqui para me voltar para a mensagem dessa noite de uma forma bem rápida. Por que que foi diferente, pastor? Vou explicar aqui, você vai esquecer nunca mais. Você pode ter um problema nessa noite que seja igual ao meu. Talvez 5 pessoas aqui tenham o mesmo problema nessa noite. Irmão Carvalho, irmão Roque, irmão Inácio, presbítero João, evangelista Carlos, eu, Joliette. Talvez todos nós aqui, Zé, tenham o mesmo problema. Todos nós, o mesmo nenhum. Só que tem uma forma dele tratar com... Sabe por quê? Porque Jesus, ele enxerga diferente de nós. Nós enxergamos aqui por fora. Eu te enxergo por fora e tu me enxerga por fora. Só que Jesus nos enxerga por dentro. A questão não está em nós termos o mesmo problema. A questão em estar e nós não temos o mesmo caráter. Fácil. Veja que um nasceu no olho e ele vai até um tanque. Ele vai lavar. Agora escute bem. Quem é que não vai ao tanque na pressa? Entendeu? Se tem uma coisa que incomoda é se eu cuspisse aqui no chão e fizer. Agora vai lá no tanque ali, lá, a pessoa que tem aquela dificuldade, Jesus quer falar com ele, Jesus quer fazer o milagre e ele não quer. Aí Jesus, eu vou colocar areia nos teus olhos para ver se você tem pressa e vai lá no tanque lavar para receber o milagre. Enquanto a areinha nos olhos não estiver na nossa vida, o que é areia nos olhos? A areia nos olhos é aquilo que nos perturba, é aquilo que nos incomoda, é aquela pequena coisa, mas nos incomoda. Mas quando Jesus diz, vai ao tanque, o que é o tanque? O tanque aí é a igreja, eu vi a palavra, é onde você, dependendo da religião, da placa da igreja, é onde você congrega, vai lá, ouvir a palavra de Deus, receber o milagre e ficar curado dessa areia nos olhos. É a questão do caráter. Mas o cego do capítulo 8 do capítulo 8 é diferente. Ele pega, coloca os dedos no olho do cego e pergunta para ele, o que é que tu estás vendo? O que é que tu vê? Aí ele diz assim, eu vejo os homens andando como árvore. Aí pronto, aí complicou o negócio. Peraí, árvore não anda. Como é que ele está vendo os homens andar como árvore? Que ele não tinha ficado bom distintamente. Não ficou. Foi algo parcial. Aí Jesus olhou assim e repetiu a dose de novo, meteu o dedo no olho dele de novo. Aí disse, e agora? Ele disse, agora eu estou vendo de longe. Eu conheço todo mundo de longe. Acabou a miopia, acabou tudo a cegueira, acabou tudo da vida dele. Ele já estava vendo de longe. Glória a Deus. Eita Deus grande. E quem é esse cego, pastor? Esse cego é o pior que tem. Esse bicho devia ser cabra ruim, viu? Porque levar 2 dedadas uma dedada no olho de Jesus e ficar curado, irmão. Eu acho que o pior que tivesse aqui nessa noite, com uma dedada só no olho de Jesus, na nossa vida, a gente já estava vendo um milagre, irmão. Mas Jesus empurrou o dedo no olho dele e disse, o que é que tu vê? Eu estou vendo as árvores, andando como homem. Quem já viu ela andar, meu irmão? Além de ser que você está ficando maluco, está ficando doido. Aí Jesus, de novo no olho dele. Aí ele viu perfeitamente. Só que para esse cego, Jesus faz o milagre da vida dele. E aí eu falei para você. Você pode ter o mesmo problema que eu tenho lá na tua casa, na tua família, você pode ter o mesmo. Mas a maneira de Jesus tratar vai ser diferente por causa do nosso caráter que não é igual. Aí veja bem, para esse cego, para Bartimeu, ele não passou. Para o cego de nascença também não passou muita coisa. Mas para o cego de Marcos 8, ele passou a receita.
Quando ele está curado, Jesus pega aqui, como se fosse eu aqui com essa caneta, pegasse aqui, diz que eu vou passar. Você está curado, está vendo bem? Estou vendo bem, Jesus. Estou vendo. Eu estou enxergando até de longe, acabou a miopia, acabou tudo. Foi uma operação perfeita. Amém. Só que eu vou passar uma receita para você. E vou passar agora. Aí é como se estivesse aqui nessa noite. Jesus é como se pegar a sua caneta e colocasse assim. Agora, vá para a sua casa, está lá na Bíblia lá. Vá para a sua casa e não entre na aldeia. Pronto. Aí eu descobri onde estava o problema. Aqui eu descobri onde estava. A palavra de Deus é linda, irmãos. Por isso que vale a pena num frio como esse você não sair de casa e viu não. Porque depois do milagre, Jesus vai pensar, agora você vá para a sua casa e não entre na aldeia. Aí eu pergunto. Ele era cego. O que era que ele estava fazendo numa aldeia? Bom, o que é que tem aldeia? O quê? Hã? Índio. Lá, né? Tem uma aldeia lá, tem uma aldeia, não entendeu? Eu vou trazer um dia um repentista de lá, que canta para trazer para cantar aqui. Toca um pandeiro aqui de repentista, mas é uma bênção, irmão. Zé Claudino, você já passou por aqui algum dia? Lá naquelas aldeias lá dos índios, lá nos índios, ele casou com a Índia. Então veja bem. Veja bem. Vá para a tua casa e não entre na aldeia. Essa foi a receita. Então onde é que estava o problema desse homem? Na aldeia. Ele não era cego? O que é que ele estava fazendo na aldeia? Ele sempre tinha casa, ele tinha uma esposa, ele tinha filho, ele tinha uma família. O que é que ele estava fazendo na bendita aldeia? E quando ele recebe o milagre, Jesus disse assim, ó. Vá para casa, rapaz. E não entre na aldeia. Porque da aldeia eu já te tirei de lá, rapaz. Eita, Jesus. O que é que isso nos ensina, pastor? Isso nos ensina que existem aldeias que Jesus já nos tirou de lá. Veja que ele estava com tanta dificuldade de sair daquela aldeia que a Bíblia diz que eles trouxeram ele pego pela mão. Ele não foi porque aqui, foi porque alguém puxou ele pela mão. E tem gente que é assim, só vem puxado pela mão. E outra coisa, o que Jesus não queria era que, se ele cego já estava naquela aldeia, imagina vendo tudo, irmão. Se ele cego já estava habituado com aquela aldeia, imagina enxergando tudo. Aí Jesus disse, não entre lá. E quando Jesus disse que não entra, para não entrar, meu amigo. Se Jesus já tirou você daquela aldeia, você sabe a aldeia que você gosta de viver. Tem gente que já está acostumado, tem casa, mas vive na aldeia por aí. Eu não vou dizer o nome aqui para não tocar muito na filha de alguém, mas às vezes existem aldeias que nós estamos presos demais. Nós temos dificuldade de sair de lá. Às vezes deixamos filho de lado, esposa de lado, tudo de lado. Mas você quer estar naquela bendita aldeia que Jesus não quer que você esteja lá. Verdade. Quem é essa aldeia, pastor? Você é quem vai dar nome nessa noite a ele. Mas agora eu vou para o terceiro milagre, que é o de Bartimeu. Eu só li um versículo aqui, a metade do versículo, e parando Jesus. O que acho lindo aqui é que Jesus parou para fazer o milagre. Jesus parou. Nenhum presidente da República pararia para ouvir um cego. Nenhum governador da Paraíba, de qualquer estado do Brasil, pararia para ouvir um cego falar com ele. Nem prefeito, nem vereador, nem ninguém pararia para ouvir aquele cego. Mas a Bíblia diz que Jesus parou. E eu quero dizer aqui nesta noite que Jesus parou para te ouvir aqui nessa noite. Jesus parou aqui nesse sítio floresta para ver a palavra, para ver o teu louvor, para ver a tua oração. Levante a mão nessa noite, adora ele. Porque enquanto você adora, a depressão, a ansiedade, tudo aquilo que não é bom vai correr em nome de Jesus Cristo na nossa vida e da nossa família, pelo sangue do Cordeiro. Louvado o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. E Jesus parou. Por que Jesus parou, meu pastor? Jesus parou porque ele estava indo para Jerusalém. Faltava 15 dias para Jesus morrer e para Jesus ressuscitar. E ele não tinha como voltar mais. Mas quando ouviu aquele cego, ele era cego, mas não era mudo. Ele era cego, mas não era surdo. E de repente, quando veio aquela multidão, ele escutou, disse, quem é que passa por aí? Aí alguém diz assim, é Jesus o Nazareno. Glória a Deus. Quem é que passa pela floresta? É Jesus o Nazareno. É Jesus o Nazareno. Quem é que vai passar pela tua casa para resolver aquele problema? É Jesus o Nazareno. Quem é que vai curar aquela enfermidade lá? É Jesus o Nazareno. Quem é que vai mudar aquela depressão, aquela ansiedade para correr? É Jesus o Nazareno.
Isso é Jesus o Nazareno. Aí ele começou a clamar. Veja, ele começou a clamar. Ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, mas não era mudo. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por várias vezes: Jesus, tem misericórdia de mim. Olha que oração. E ele disse que Jesus, e alguns se levantaram no meio daquela multidão, era muita gente, disseram assim: ei, cego, cala tua boca, porque ele não vai te ouvir. O que é isso, meu pastor, nessa noite? O que isso significa? Isso significa que existem pessoas que não querem ver o teu sucesso, que não querem ver o teu bem, a tua alegria. Existem pessoas que estão mais felizes em ver a nossa tristeza mais a nossa tristeza do que a nossa alegria. Tem pessoas hoje que a gente tem que ter muito cuidado para contar uma bênção, porque talvez a tua bênção pode ser tristeza para ele ou para ela, porque na tua bênção a pessoa pode ficar triste, porque o verdadeiro amigo, a Bíblia diz: se alegrai-vos com aqueles que uma bênção. No dia que eu chegar para contar uma bênção para você, o verdadeiro amigo vai dizer: meu amigo, minha amiga, eu também estou feliz com a tua vitória. Pode ser uma casa própria, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser o que for. Eu vou me alegrar com a tua vitória, com a salvação da tua casa. Eu vou me alegrar com a tua vitória também, meu amigo. Mas tem gente, irmão, eu não sei se aqui tem esse sítio, mas eu nasci onde eu morava, naquela região ali de Itabaiana, Mogeringá, roçado brocando, deixando o pé da Jurema em pé, para a gente, quando plantasse o milho e a fava, ela manda para lá, os caras ligeiros passando. É verdade, às vezes o medo era tão grande que o carro-picho pegava aqui, pensava que era é bujão, aquela bujão é uma benção, né? O Wi-Fi parece, o Wi-Fi, que a pessoa já bota ali esquerda, já fica, é uma benção, irmão. Mas no tempo da gente, o Wi-Fi, no tempo 6 da manhã, às 5 da tarde, o pai dizia assim: vamos tirar a lenha, meu filho, tirar a lenha. E tem uma coisa, o roçado era a 6 km, 7 km. Agora tu imagina, o feixe lenha aqui, a formiga morando aqui, fazendo assim. E quando chegava em casa, ali ia tirar água na cacimba, viu? Para tomar banho, para ir para a escola. Entendeu? Os mais novos não sabem não. Vai ter um tal de uma conga azul. Quem não tinha de chinelo mesmo. Tudo daquela dificuldade, as calças, tudo coronhazinha no meio da canela. Roçado, meu amigo. E tem uma coisa, agora tem uma coisa que hoje está difícil. Que a gente comia no roçado, comia com alegria naquele tempo. Que hoje eu chego na feira, eu digo: Jesus Cristo, como mudou as coisas. Era tal da carne de charque. Era tão barato. Eu lembro que a gente fazia aquele panelão de feijão no latão. A carne era tão barata, carne de charque, hoje não. Tem um estabete, parece maconha, não me perdoe, um estabete parece maconha. Um estabetezinho assim, que eles vendem um estabetezinho. Eu não sei se é para enrolar a quem vai comprar umas coisinhas desse tamanho assim. E não vende mais daqueles fardos não, que vinha de quilo, 2 quilos não. Então a gente empurrava com tudo lá. Aí quando chegava lá, e qual era o horário de almoçar, pastor? O horário de almoçar, meus queridos, era difícil. Sabe qual era o meu relógio? O avião das 11 horas. Se ele não passasse naquele dia, e eu limpando, não, coisa rica, eu ficava limpando mata, e aquele jeito da frente da gente. Jesus, quando é que eu chego lá no pedacinho, eu quero chegar lá e pai, teu leite hoje, esse teu almoço é esse aqui, eu pá. E Jesus, o avião não passa não, o avião das 11 não passa não. Quando ele passava, eu dizia: ei, o almoço! Aí pronto. Aí eu almoçava. Aí depois daquele almoço aí vinha aquela sobremesa. Eita, pastor, com certeza era um mousse. O mousse era uma rapadura daquela bem preta assim. Aquela rapadura que a gente pegava a pedra assim, quebrava assim. Mas era aqueles lajeiros que tinha nos sítios descendo assim. A água descia e fazia aquelas poças bem brilhantes. A gente não sabe que cagava ali. Mas a gente não olhava pra isso, a gente tomava com tudo e dava glória a Deus, meu amigo. Glória a Deus. Ninguém tinha mais doença, hoje tem tudo. Hoje é mineral daqui, é comidinha de cá, é coisa dela, e é tanto problema. E até os filhos da gente vai acostumando mal.
Você bota um frango no da mesa. Eu não quero frango não. Cara é peixe, mãe. Olha o peixe do pé do vidro aqui. Entendeu? É o mundo que a gente vive. Meu Deus! Então, eu me alegro. Eu digo porque a gente sabe que já sofreu na vida. Né? Cada um tem uma história. Eu estou contando a minha. Porque talvez alguém pode olhar para mim e me julgar. Eu estou contando a minha. É como a história do carroceiro. Você viu a história do carroceiro? E o jumento? Nunca viu isso aqui, não? O cara chegou assim pro carroceiro e contou a história pro carroceiro. O cara achava que estava passando uma luta tão grande. Tão grande. Tão grande. Aí o cara disse, rapaz, tu contou a tua. Mas se eu contar a minha para tu, eu tenho certeza que até esse jumento vai chorar hoje. Assim é a história, eu estou contando a minha. Mas talvez se eu desse esse microfone para você, quem é a tua história? De onde Deus te tirou? Onde Deus te achou? Mas você está aqui na floresta hoje, dando glória a Deus com a tua família, aleluia, na presença de Jesus Cristo, glória a Deus, porque tudo mudou. E naquele tempo também era assim, não é, meu João? Não é, meu carro? Era difícil quem tinha uns carros desse aqui, naquele tempo era rico. Eu tinha meu carro, sempre tive. Eu tinha o meu era um jumento 1.8. O nome dele era miúdo. Miúdo. Era meu jumento 1.8. E o bichinho morreu. Foi uma dor lá em casa grande da minha mãe. Uma mordida de cobra. E eu lembro como hoje ainda, novo, menino, vendo aquele jumento olhar para minha mãe, gostava de dizer, miúdo, bichinho. Naquele tempo ele podia comigo. Mas era um amigo. O tempo mudou, eu não tinha. Mas a gente ouvia a moto dos sítios. E você sabia que é a Bíblia? A Bíblia diz em Isaías 32, versículo, que duas coisas. Diz assim, ó. Bem-aventurado aquele que semeia sobre as águas, Isaías. E que dá descanso ao pé do boi e do jumento. O que é que Isaías está dizendo ali? Que um dia chegaria um tempo que ninguém mais, que o boi não ia trabalhar tanto e nem o jumento ia trabalhar tanto. Ele ia ser substituído por duas coisas. O boi foi substituído pelas máquinas e o jumento foi substituído por quem? Pelas motos. Ninguém diz, você vê, como é que você vê? Quando você vê ali, alguém diz aqui, eu vou daqui para São Vicente de jumento. Difícil. E naquele tempo eu andava sem cangaia, eu andava no osso. Não é? Hoje é as motos, e glória a Deus por isso. Hoje, o que é que faz o... de um boi de cultivador, não tem boi de cultivador, existe um trator, rabaca, vou ali, peço, pago uma hora e ele faz o trabalho. Pronto, acabou-se. Os tempos mudaram. Não tinha energia, não. Eu lembro lá em casa não tinha energia, não. Era a base do candeeiro. Eu não sou pra velho, não. Você entendeu, irmão? Era a base do candeeiro. E luta. E quer ver luta? Era quando dizia assim, vocês economizam o gás do candeeiro, porque lá na venda, lá na venda bodega, era assim, venda bodega, diz que não chegou o gás, chegou o querosene, não. Aí eu lembro lá em casa, quando os bichinhos começavam a enfraquecer, aí minha avó dizia, só tem uma solução, meus filhos. Bota o candeeiro de cabeça para baixo. Aí botava o candeeiro de cabeça para baixo, para molhar o pavio. Aí o pavio ficava molhado, aí o fogo aumentava. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Tem coisa na nossa vida que a gente é igual a isso. Tem hora que a gente está tão seco, igual aquele pavio. Mas precisa Deus colocar a gente de cabeça para baixo, para que o olho de Deus desça e a gente acenda a chama de Deus na nossa vida. Mas eu superei a luta, igreja. Eu estou pregando aqui dando um pouco do meu testemunho. Eu superei as lutas, sem pai, sem mãe. Meu pai que me criou morreu, eu tinha 14 anos. A minha mãe que me criou morreu, eu tinha 15 anos. Eu fiquei sozinho no mundo, sem pai e sem mãe. Mas eu sobrevivi até hoje. Eu não conheço meu pai de verdade até hoje. Eu nunca vi meu pai dizer, meu pai. Nunca vi até hoje. Mas eu de 14 anos para os 15, ninguém nunca comprou um chinelo para mim. Ninguém nunca chegou a dizer, esse chinelo é teu, essa camisa é tua. Eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para entrar no crime, mas eu não entrei. Eu trabalhava aqui, eu trabalhava ali, eu passava fome aqui, eu passava fome lá, eu dormia no canto, eu dormia morto. Para o nome de Jesus Cristo! Glória a Deus, aleluia, glória a Deus! Bendito é o nome de
aleluia, glória a Deus. Por isso que, eu vou não, Senhor. A gente podia escolher muitas coisas, mas eu estou aqui, porque um dia Jesus de Nazaré passou, e disse: quem é que passa por isso? É Jesus de Nazaré. Ele passa por para te salvar, salvou a minha vida, pode salvar a tua vida essa noite, pode salvar a tua família, pode te dar vitória, e quando ele te der vitória nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Aí sabe o que eles vão vender logo, porque que Deus é tão fiel. Olha como Deus é fiel. Eu caminhando, ali morava lá. Aí um dia eu encontrei uma jovenzinha sentada no colégio, e um olhão grande assim, parecia uma... Ainda bem que ela não está aqui, é minha esposa. Talvez se ela estivesse assistindo aí quando chegar. Aí eu vi aquela jovenzinha com um olhão assim, depois aquela corujinha, Jesus. Uma coisa assim, porque o olho coruja você vê de longe, né? Ela está lá na estaca assim, você vê o olho. Olhei assim e tal, eu disse: rapaz, ela olhou para mim, olhou para ela, disse: ih, rapaz, quando os olhos se focalizam assim, vai ter um mistério aqui. E pau, eu olhei assim, tá, aquele negócio todo, e sim, fiquei por ali, daqui a pouco começamos a namorar, e daqui para ali começamos a namorar, tá? E daqui a pouco, 5 anos de namoro, noivo. Pronto. Aí os amigos, os familiares, que venderam tudo escondido de mim, que me deixaram sozinho no mundo. E eu nem sabia. Aquela jovenzinha que estava ali, que eu comecei a namorar, que namorei 5 anos, que casei, que tem 3 filhos hoje. O pai dela era dono das terras todinha, a vizinhança da cidade de Ingá. Aí tá aí, esse carro aí é dele de terra aí. Aleluia. E o dia lá. Olha o que eu estou dizendo com isso. É que nada está preso numa mesa, a gente acha que vai esquecer, mas é pior. Por que é pior? E assim foram os amigos de farra que eu encontrei. Eu achava que bebendo eu ia esquecer a minha luta. Aí eu, quando você estava na praça só, e aí encontrei um tal de um revólver, que eu já botava no revólver. Aí eu botei um revólver e eu ficava aquele assim, aí vinha. Eu olhava para um lado, minha mãe não estava mais. Meu pai não estava, eu não tinha uma casa. Eu não tinha família, eu não tinha ninguém. Disse: meu Deus, para que eu vim esse mundo, Jesus? Estou terminando o 3º ano do grau do colégio, todo mundo vai fazer prova, eu não tenho por que sentimento, eu bebia. E aí vivia aquela vontade de me suicidar. Só que Deus é tão lindo, igreja, Deus é tão lindo, que meu avô, que era meu pai, sempre dava um conselho. Ele me dava 2 conselhos. O primeiro é dizer assim, ó, porque os mais velhos, se tem uma coisa que a gente tem na nossa vida, se vocês têm ainda, chama-se avós, os velhinhos, são relíquias, não é? Os conselhos dele para nós, mesmo que seja chato, não, mas é mesmo que é a Bíblia. Se ele disser isso, acabou-se. E muitos que tem aqui, aqueles que já se foram, vocês lembram até hoje da palavra que dizia, lembra ou não lembram? Os avózinhos e as nossas vozes, não é assim, não é? E ele dizia para mim assim: meu filho, eu vou partir daqui. Ele tinha 90 anos quando ele morreu nos meus braços. 90 anos ele tinha, 90 anos. Ele nasceu em 1902. Se tivesse vivo hoje, não sei quantos ele tinha. Ele dizia a mim, sabe? E aí, ele dizia assim: meu filho, 2 coisas você não faça na vida. Ele dizia assim: você não mexa com a filha de ninguém. Mexer, você sabe o que eu estou dizendo aqui, era a linguagem da época. Você não mexa com a filha de ninguém. Se não mexer, case. Era o primeiro conselho que ele dava para mim. Nunca esqueci isso do meu pai. E o segundo dizia assim, ó: outra coisa, não deva a ninguém. Se comprou, pague. Se falou, cumpre. Aí quando eu... Isso foi de Deus, porque quando eu estava na praça sentado, eu vou morrer devendo, eu vou obedecer meu pai, vou morrer não. Está ele se levantou, lançou a capa fora e foi atrás de Jesus. Ficamos de pé nessa noite. Eu ia terminar tão rápido, mas comecei a... Por que, pastor Alessandro? Porque às vezes quando eu dou meu testemunho, você me conhece mais. Não é verdade ou não é verdade? Porque você pode estar passando um problema aqui hoje e dizer assim: rapaz, eu estou passando isso. Por exemplo, eu como pastor já vi muito isso aqui. Alguém dizia assim: eu não aguento essa vida mais. Eu acho que eu vou fazer minha armário e vou pegar o beco de Juazeirinho. Veja bem, o problema não é Juazeirinho. O problema não é tu mora na rua. Pode ter problema não, mas não é. Aí a gente diz assim: vai para São Paulo, pro Rio, não sei para onde. Eu vou embora daqui, não aguento mais esse lugar. Vai embora!
Aí você vai. Aí você pega o Guanabara, não sei quem mais pela frente, e vai embora. Pá! Aí quando chega lá de hoje, eu estou cuidando dessa dor de casa. Ô Jesus, que eu quero voltar, daqui a pouco volta. Às vezes não é o lugar, vem a situação, o momento que a gente vive. Amém? Existe coisa que a gente tem de vencer, tem de lutar. Por isso que eu dei meu testemunho. Talvez você esteja enfrentando alguma coisa. Talvez os pensamentos negativos venham. Basta uma capa para se deitar. A capa servia para pedir esmola de dia e para se deitar de noite. Mas Jesus passa pela floresta hoje. Aleluia. Assim como Ele fez na minha vida, pode fazer na tua também. Amém, irmão? Glória a Deus. Ele pode abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Quem quer uma oração aqui nessa? Diga amém. Você não precisa vir aqui na frente, não. Mas eu vou fazer uma oração aqui. Eu quero fazer uma oração especial aqui, eu senti de Deus. Você vai colocar as mãos assim, se tiver. E você vai fazer um pedido para Deus. Glória a Jesus. Eu sei que o ano não terminou ainda, mas você vai fazer um pedido para Deus. E um dia você vai me encontrar aqui, ou na feira, ou lá na rua, lá em Juazeiro, ou em qualquer canto. Pastor Alessandro, foi daqui de agosto. Floresta. E eu não sei quantos dias passou, mas eu recebi a minha vitória. Quem crê que Deus pode fazer? Aleluia. Coloca a sua mão assim. Pai querido, Pai eterno, nessa noite, pela fé, diante dessa palavra do testemunho, nesta noite, eu abençoo a tua igreja, teu povo que está aqui no sítio Floresta, aqui na residência do nosso amigo Neguinho. Que o Senhor possa estender as mãos sobre as pessoas. O Senhor Deus que realiza pedido, assim como Bartimeu foi abençoado. Abençoa teu povo aqui nesta noite. Assim como o Senhor abriu as portas para Bartimeu, abra as portas para o teu povo aqui nesta noite. Cura as enfermidades, problema na mente, depressão, ansiedade, estresse, seja lá o que for, estende as mãos, Jesus. E assim como o Senhor um dia me deu vitória, quando eu estava perdido, sem pai, sem mãe, sem ninguém no mundo, o Senhor abriu as portas para a minha vida. Abra as portas para aqueles que estão aqui nessa noite, Pai. Para obedecer tudo, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Então diga para seu irmão que está diga que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Louvado o nome de Jesus Cristo. Amém.